O Finn aparece de tantas formas diferentes em Hora de Aventura que a gente precisa organizar a casa para entender a cabeça dele. Basicamente, dá para dividir tudo em duas categorias. Primeiro, as versões alternativas, que são o Finn mesmo, mas em outras linhas do tempo. E segundo, as outras vidas, seres que não têm a cara dele, mas dividem a mesma alma, ou seja, universos alternativos. E nesse vídeo vamos ver as versões alternativas do Finn que mais sofreram. Vamos começar pelo começo de tudo, ou melhor, pelo passado da alma dele. Lembra daquele episódio, O Cofre? O Jake coloca o Finn num transe hipnótico e a gente vê umas coisas bizarras. Primeiro, ele se vê como um cometa azul. Sim, um cometa. A série depois confirma que isso é só um cometa catalisador, o que basicamente diz pra gente que o Finn não é só um humano, ele é a reencarnação da própria essência do bem e da mudança, destinada a brigar pra sempre com Lilith. Nesse mesmo transe, a gente vê que ele já foi uma borboleta e até uma gosma rosa, mas a encarnação que realmente explica os traumas do Finn é a Shoko. A história dela é bem diferenciada. Os pais dela venderam o braço da própria filha por um computador e abandonaram ela num dojo. Sozinha no mundo, ela só tinha um tigre branco e olha, é claramente uma vida passada do Jake. Ou seja, a amizade deles é literalmente eterna. A Shoko viveu com medo e desconfiança. Ela até tenta roubar a princesa Jujuba, ganha um braço mecânico de presente, mas o trauma de abandono fala muito mais alto, e ela atrai a única pessoa que foi legal com ela. Infelizmente, ela vai de vala de um jeito muito trágico, caindo em lixo tóxico e renasce séculos depois. E olha só, e foi logo no lugar onde seria a casa na árvore. Quando o Finn recupera essa memória e solta aquela frase, "Eu sou Shoko", aquilo é muito mais que lore. É ele curando uma ferida de séculos de solidão. E não para por aí. A gente tem ecos dessa alma em outras linhas do tempo. Na pré-história, tem o Gunther. Não é o pinguim, é o dinossauro, que era aprendiz do Evergreen. Ele reflete aquele desejo trágico do Finn de ser herói, a qualquer custo, o que acabou criando a maldição da coroa. E lá no futuro distante, tem o Cher, mesma pose heróica, mesma vibe, provando que o espírito do herói nunca descansa. Agora, entrando no multiverso, a coisa fica psicológica de verdade, com a Fiona Campbell. A gente achava que ela era só uma fanfic do Rei Gelado, né? Mas Fiona Cake explodiu nossa cabeça mostrando que ela era, na verdade, uma realidade clandestina criada pelo Prismo. Quando a magia do mundo dela morre, ela vira uma adulta normal, com boletos pra pagar e meio depressiva. É um universo alternativo bem diferenciado. Quem seria o Finn sem a magia de U? Só alguém tentando achar sentido numa rotina chata. Do outro lado da moeda, tem o Finn de Farm World. Esse daqui mostra o peso do sacrifício. Ele usou a coroa pra salvar a família e perdeu a sanidade. Mesmo depois de curado, a vida dele não foi fácil. Ver ele protegendo os filhos até o fim contra o escaravelho mostra que, em algumas realidades, o herói não tem final feliz. Mas pra mim, a versão mais melancólica é a do episódio Purroi, o mundo dos travesseiros. Imagina viver uma vida inteira lá. O Finn cresce, casa, tem filhos, envelhece, e quando ele vai dessa pra melhor de velhice, ele passa pelo Golbe, a entidade do caos, e volta a ser criança no mundo real, esquecendo de tudo. Uma vida inteira de memórias apagadas em segundos. Isso levanta uma pergunta assustadora. Será que as coisas que a gente vive só valem se a gente lembrar delas? Claro, tem outras versões menores, tipo o Finn bebê, ou o Finn esquisito. Mas falta falar de um cara, alguém que nasceu do Finn. Teve as memórias dele, mas teve o destino mais triste de todos, o Fernie. A origem dele já é um caos completo. Lembra do episódio Duas Espadas? O Finn acidentalmente quebra a espada Finn com a espada de grama. Só que dentro daquela espada existe um mini Finn de uma linha do tempo alternativa. Mais tarde, um demônio de grama envolveu esse pequeno Finn num casulo. O resultado dessa fusão bizarra explodiu no episódio Reboot. Daí nasce o Fernie. E o mais assustador é que quando ele acorda, ele não se vê como um monstro de grama. Ele tem certeza absoluta de que ele é o Finn verdadeiro e que o nosso Finn é o impostor. O que tá na mente do Fernie é devastadora. A mente dele é humana, cheia das memórias e sentimentos do Finn, mas o corpo é uma prisão vegetal. Isso fica claro no episódio Não Machuque. O Jake, tentando ajudar, faz um bolo de carne pra ele. O Fernie lembra do gosto. Ele sente o desejo de comer, mas quando tenta, descobre que não tem sistema digestivo. Ele tenta tocar flauta, mas não tem pulmões pra soprar. Ele se sente humano, mas a realidade esfrega na cara dele que ele não é. Essa frustração só piora
Agora, quando ele conhece o seu criador, o Mago de Grama, o Fern esperava um propósito grandioso, mas descobre que foi criado só porque o mago achou que uma espada de grama soaria legal. Sem propósito e cheio de inveja do Finn original, que vive a vida que o Fern acha que merece, ele começa a cair na escuridão. Tudo isso culmina no episódio 3 Baldes, onde ele tenta trancar o Finn numa caverna para tomar o lugar dele. A luta que segue é uma das mais tristes da série. O Finn original acaba ligando o braço robótico no modo cortador e, infelizmente, despedaça o Fern. É literalmente o herói acabando com a sua própria sombra. Mas em Hora de Aventura, o fim é relativo. O tio Gumball recolhe os restos dele num balde e o traz de volta como Cavaleiro Verde, uma versão muda e cheia de ódio. Só no final da série, no Mundo dos Sonhos, é que o Fern tem sua redenção. Ele e o Finn param de brigar e enfrentam o verdadeiro inimigo, o demônio de grama, que o parasitava. O Fern mata o demônio, se libertando, mas sem o parasita, e seu corpo se desfaz. Antes de ir embora, ele pede para ser plantado na casa da árvore. E é lindo ver que, da semente dele, nasce a árvore colossal do futuro, onde Cher e Beth encontram a nova espada Finn. No fim, o Fern virou o protetor do legado. Se você acha que essa versão de grama do Finn é a mais trágica de todas que eu falei até agora, deixe seu like para dar aquela fortalecida pro canal. E para não dizer que a gente só falou de tristeza, vale mencionar o universo expandido dos quadrinhos. Lá, a gente encontra versões bem mais malucas. O Tim é basicamente a versão camelô do Finn. Ele divide o corpo com outra pessoa e tem um robô chamado Al, em vez de Bimo. E ele namora a Lady Monocelha e luta contra um lago malvado chamado Deloc, em vez de Lich. Tem também um futuro alternativo nos quadrinhos, onde Finn e Jake viram ciborgues musculosos, numa terra devastada, tipo Mad Max. Bem, nada disso aqui é canônico. Eles só mostram que o arquétipo do herói, e também do seu cão, ecoa por todo o multiverso, seja em forma de grama, de ciborgue ou de um garoto estranho chamado Tim. Imagina acordar e descobrir que se passaram 15 anos, mas você não se lembra de nada. Foi o que aconteceu com Finn e Jake. Eles usam uma máquina do tempo defeituosa, e a consciência deles salta pro futuro. Só que não é um futuro tão bonito assim. O Reino Doce literalmente virou uma zona de guerra, e a princesa Jujuba agora se chama Rainha Jujuba. Ela usa uma máscara de solda, vive num bunker e lidera uma resistência. O motivo desse apocalipse? O Bimo, o ser mais inocente de U, criou robôs clones do Finn e do Jake para ajudar nas tarefas domésticas. O problema é que esses robôs se molharam na chuva, o sistema pifou e eles viraram uma praga autorreplicante que dominou o mundo. Isso mostra como a Terra de U é frágil. Um simples erro de programação misturado com uma chuva foi suficiente para acabar com a sociedade. E para resolver isso, eles entram num paradoxo temporal clássico. Presos numa caverna, prestes a irem de vala, o trio do futuro promete passar o resto da vida construindo uma máquina do tempo para mandar de volta para aquele exato momento. E funciona! Antes de voltarem ao passado para consertar tudo, rola um momento que os fãs do casal Finn e Jujuba nunca esqueceram. A Jujuba do futuro beija o Finn e solta essa frase: 6 anos de diferença não é nada quando a gente fica mais velho. Eles voltam no tempo, mas acabam caindo no episódio piloto da série. Sim, aquele com traço torto, onde o Finn vê sua versão antiga, o Pen, que por algum motivo tá dançando. No fim de tudo, eles consertam o erro do Bimo, mas a memória desse futuro distópico fica gravada neles. Saindo da viagem no tempo e indo para reencarnações, os quadrinhos nos apresentam a Penélope. Ela aparece lá pela edição 25 e é basicamente a versão feminina futurista do Finn. Mas diferente da Fiona, a Penélope vive num futuro onde ela precisa lutar contra abominações de U. O interessante aqui é como ela age, tendo um corpo ciborgue, e como ela encara isso no dia a dia. Bem, ela tem esse corpo biônico que permite que ela use a poderosa espada da lua sem parar, mesmo sentindo dor. Ela representa a persistência da alma do herói, que transcende a carne e se funde com a tecnologia para continuar lutando. Mas para mim, o auge dessa bizarrice toda é o vilão Minimonide. Sim, tem um nome muito estranho. Esse cara com o nome todo estranho aparece nas edições 31 a 34. E é um alienígena que não come comida, ele come histórias, ele suga memórias. E o mais assustador, ele quebra a quarta parede. O Alien interage com a estrutura do quadrinho. Ele é quase uma crítica ao público, que consome os traumas e aventuras do Finn como entretenimento. Ele nos força a pensar,
O que sobra de um herói se tirarem as histórias dele? Bem, existe um arco onde um vilão decide fazer da mente do Finn um buffet livre, e as consequências disso são as mais sombrias de toda a franquia. E adivinha? É com esse alien. O pesadelo começa quando o Finn acorda na cama e descobre que 5 anos se passaram num piscar de olhos. Ele olha para o próprio corpo e vê um arsenal de braços protéticos que ele nem lembra de ter instalado. O Jake tenta consolar ele, mas o choque é brutal. Quando ele sai de casa, o mundo tá mudado. O Reino Doce se fundiu com o Reino dos Vampiros, e até existe um Reino do Brunch. A princesa Jujuba explica que um alienígena chamado Melimonide atacou o Finn e comeu as memórias dele. Eles acharam que ele estava bem, mas o efeito foi retardado. Ele perdeu anos de vida. E o bicho não parou por aí. O alien aparece de novo, prende todo mundo com telecinese e diz que a memória do Finn derrotando uma lesma gigante estava deliciosa. Ele quer mais. O Jake tenta usar os poderes elásticos. A Marceline ataca, mas o vilão é forte demais. Ele apaga o Finn de novo. O Finn acorda outra vez, e agora 20 anos se passaram. Ele acorda casado com a Rainha de Fogo, mas não tem final feliz. O mundo de U está devastado. Uma guerra mundial começou, porque os reinos da areia, água e ar foram anexados pelo Reino da Lama. Numa reunião de guerra, a Jujuba e a Marceline, agora envelhecidas e desesperadas, contam pro Finn que no dia anterior ele tinha dito que descobriu um plano perfeito para acabar com a guerra. Mas como o alien comeu a memória dele de novo durante a noite, ele esqueceu o plano. Imagina a culpa. O mundo está acabando porque ele não consegue lembrar. A Jujuba tenta de tudo. Usa até um projetor mental com memórias de infância do Finn e do Jake para tentar destravar a mente dele. Mas nada funciona. Mesmo assim, o Finn lembra de uma coisa. Os amigos dele nunca desistem. Eles juntam um exército, recrutam o Rei Gelado e partem pra briga. Enquanto eles discutem onde o vilão está, ele tá literalmente falando de fora do painel do quadrinho. Ele entra na cena e o caos começa. A Marceline e o Jake se fundem para lutar. Mas o vilão é sádico. Ele usa telecinese para mover a areia que cobriu o céu, deixando a luz do sol entrar, e acaba destruindo a Marceline. É o fim definitivo da vampira aqui nessa história de Hora de Aventura. O Finn, vendo a amiga ir de vala, é apagado mais uma vez. E temos o último salto. O Finn acorda como um homem idoso, sozinho nas montanhas nevadas. Ele sabe que perdeu a vida inteira. Ele vai até o Reino Doce, que agora está escuro e abandonado, e encontra a Jujuba sentada sozinha. Ela está muito triste, desde que a Marceline se foi. Ela diz que já tentaram de tudo, que nada funcionou. Mas o velho Finn tem uma última carta na manga. Eles encontram o vilão de novo, que está na neve, e o Finn pergunta isso daqui: por que você come memórias? O alien responde: eu me alimento de histórias. Memórias são só um jeito fácil de conseguir elas. Isso dá o estalo. Enquanto a Jujuba cria uma distração com robôs, o Finn revela seu plano mestre. Ele tinha escondido uma máquina no tempo, no próprio braço protético. Ele usou os planos daquela máquina, que explodiu no arco anterior, e reconstruiu ela no próprio corpo. Eles ativam o braço e voltam 60 anos no tempo, resetando essa linha do tempo horrível e salvando a Marceline e a sanidade do Finn. A cena é incrível. O Finn do futuro e a Jujuba do futuro encontram suas versões jovens. E a primeira coisa que os dois Finns fazem, o clássico cumprimento de Hora de Aventura. Mas o problema ainda tá lá. O alien aparece para devorar as memórias do Finn jovem. Só que o Finn do futuro já sabia como derrotar ele. E não é com espadas, nem com robôs. É com a princesa Caroço. O Finn do futuro pergunta pra Caroço o que uma amiga disse pra outra na noite anterior. Isso ativa o modo fofoca da Caroço. Ela começa a contar uma história infinita e cheia de drama inútil sobre a vida alheia. O vilão, que se alimenta de histórias, acha aquilo delicioso. Ele para de atacar o Finn, porque as fofocas da Caroço são um banquete muito melhor. O alien, que devora traumas e narrativas heróicas, é derrotado pela banalidade e pelo drama adolescente, com a linha do tempo alterada. O Finn e a Jujuba do futuro começam a desaparecer, mas antes de sumir, eles deixam 2 legados. Primeiro, a Jujuba do futuro sussurra algo no ouvido da Jujuba jovem e da Marceline, que deixa as 2 chocadas e coradas. A gente nunca ouve o que é, mas fica subentendido que é sobre o relacionamento delas, basicamente dando um empurrãozinho pra elas ficarem juntas logo. Segundo, e mais importante pra psicologia do nosso herói, o Finn do futuro dá um conselho pro Finn jovem. O Jake pergunta o que ele disse, e o Finn responde: ele disse que dá pra evitar os desastres, mas que eu não devo me preocupar com as mudanças. O que importa de verdade é o que acontece agora. Essa frase resume toda a jornada do Finn. Ele teve vidas passadas traumáticas, futuros distópicos e versões alternativas bizarras.
mas a única versão que importa é a do presente, é viver o momento. E como eles celebram isso? Do jeito mais hora de aventura possível. Pegam os carros e vão pular rampas na destruição. Enquanto isso, aquele maluco fica na cozinha, ouvindo as fofocas da Caroço. No finalzinho, o Alien quebra a quarta parede de novo, olha pro leitor e diz que a história acabou, enquanto tenta contar uma fofoca da Caroço pra gente. Existem muitas outras versões do fim nos quadrinhos e jogos, mas essas foram as principais que definem a alma desse personagem. Se vocês quiserem ver mais análises sobre os segredos de Yu ou sobre outros personagens, deixe aí nos comentários. Ah, e deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. E aqui está um vídeo falando sobre a versão alternativa do Finn, que infelizmente acabou encontrando um destino cruel. E até mais, nos vemos nos próximos vídeos.